Olá amigos, sou o deputado estadual Herculano Borges, estamos aqui direto da Assembleia Legislativa, no nosso gabinete, para tratar de um assunto muito atual, muito importante, muito interessante, que é a prevenção ao suicídio. Tivemos vários casos aqui na capital do Mato Grosso do Sul, de suicídio de crianças, adolescentes, jovens e até adultos. Mês passado nós percebemos um grande índice de divulgação de uma brincadeira, se é que nós podemos falar que brincadeira, Baleia Azul, que trazia mutilação e até podendo chegar ao suicídio da pessoa participante. Então, para falar desse tema, nós estamos aqui com dois amigos, um advogado cristão, Jacques Emanuel, que tem procurado estudar bastante o tema, inclusive na questão legal, e do meu lado esquerdo, Jacques, do meu lado direito, a doutora Giovana Guzzo Freire, psicóloga especialista na área. Então nós vamos debater esse assunto e levar algumas informações que eu tenho certeza que serão muito valiosas para você, para sua família, até para que você possa ver na sua família, no seu círculo de amizade, se tem alguma pessoa que está com algum sintoma que possa estar sendo direcionado para que futuramente essa pessoa venha cometer um suicídio. Então eu quero deixar, em primeiro lugar, aqui a oportunidade do Jackson, dar uma saudação aí para os nossos amigos das redes sociais. Realmente, boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui ao nosso deputado Herculano Borges por abrir esse espaço aqui para que a gente possa discutir esse assunto tão em voga no momento, né? A questão veio muito à tona agora com a Baleia Azul, tem aquela série também da Netflix, o 13 Reasons Why, 13 Razões Por Quê, que conta a história de um suicídio. Inclusive, depois da série, aumentou o índice de suicídio, então é uma coisa alarmante. E até alguns dias atrás, a Assembleia teve essa discussão aqui, o deputado participou, e inclusive conversando com ele, falou: Jackson, vamos fazer alguma coisa para estar falando sobre isso e tal. E eu lembrei na hora da minha amiga Giovana, a gente fez uma pós-graduação juntos, e ela é especialista nessa área, já deu várias palestras na OAB, inclusive, sobre isso. E aí eu apresentei ela ao deputado e ele resolveu convidá-la para fazer esse bate-papo aqui, essa palestra, enfim, e tá falando sobre o tema. Então, agradecer mais uma vez ao deputado por essa oportunidade de a gente estar discutindo esse tema aqui. Legal, Jacques. Durante aqui nosso bate-papo com a doutora, você é meu convidado para também perguntar, né, para alguma situação que possa chamar a atenção e que possa ajudar os amigos de cá. Doutora Giovana Guzzo Freire, uma alegria poder recebê-la aqui para a gente falar desse tema tão importante. Boa noite, pessoal. Agradeço o deputado, Dr. Jacques Emanuel, pelo convite, porque é um assunto realmente muito importante, né, e que eu tenho visto no meu consultório cada vez mais pré-adolescentes e adolescentes, né, com esse pensamento, né, de acabar com o sofrimento e, por fim, se suicidar. Então, agradeço imensamente por abrir esse espaço para nós e também por me convidar, porque é um assunto qual eu tenho grande interesse. Legal, e é um interesse, inclusive, de colaborar com as pessoas, né, de ajudar, porque esse tema, muitas vezes, ele não é abordado com as famílias pelo medo de, quem sabe, igual o Jackson falou, dessa série, né, no Netflix, é isso? Netflix, que teve por objetivo e finalidade de ajudar a tratar essa questão e minimizar o suicídio com os adolescentes. Mas os estudos mostraram que mesmo depois da instalação, né, da divulgação dessa série, os números aumentaram. E eu creio que é isso, doutora, que muitas pessoas nem discutem isso em casa com medo de, quem sabe, ao invés de ajudar, atrapalhar, não é isso? É verdade, deputado. Inclusive, isso é um mito. Porque pode ser falado sobre o suicídio, sim, tanto com crianças, com adolescentes, com adultos, porém há uma forma de ser, né, trabalhado isso através do diálogo. Essa série, por exemplo, essa 13 Reasons Why, né, os 13 porquês, ela nos traz um exemplo excelente de quando o adolescente está assim, em um tipo de sofrimento e ele não compartilha. Ele não divide, ele não fala para ninguém, ele não busca ajuda e ele vai guardando dentro de si esse sofrimento, essa angústia e por fim ele quer finalizar esse sofrimento e matar aquilo que lhe incomoda. Não necessariamente tirar a vida, mas para matar o que incomoda ele compreende que é tirando a vida. Então os pais podem, por exemplo, os professores podem abordar esse assunto, né, de modo preventivo, falando sobre a importância do diálogo, de falar o que está sentindo,
né, de procurar uma pessoa de confiança para dividir os seus sentimentos, e também a pessoa que for essa pessoa escolhida, né, por quem está sofrendo, para dividir os sentimentos, ouvir com muito respeito. Né? Então, olha como parece tão simples, é o diálogo e o respeito. Ouvir o que o outro está dizendo, sem julgamentos morais, né, sem preconceitos, porque a ideação suicida ela não é frescura, ela não é falta de trabalho. Há muitas piadas desagradáveis em torno desse assunto, que contribuem ainda mais para que o sujeito pense que o seu papel no mundo não vale nada. E isso não é verdade. Todos temos algo a contribuir com a sociedade, mas aí cada um tem que também poder se posicionar perante esse mundo e ter propósitos na vida e verificar o que afinal ela quer fazer, né, na vida dela. Porque isso é uma pergunta... Qual que é o propósito, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. O que eu quero? O que eu serei? Né? Para onde eu vou? Às vezes as pessoas acham que cometendo suicídio vai resolver o problema. Na verdade, está criando um problema muito grande para ela. Principalmente a gente que é cristão, a gente sabe que depois dessa vida terrena tem uma vida eterna, uma morte eterna. Começa por aí. Mas nós não vamos entrar na questão de religião. Vamos falar mais na parte técnica, né, de uma pessoa que estudou. Mas a Organização Mundial de Saúde mostra que mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. Então é uma coisa muito que acontece com muita frequência, né? Muito frequente. Isso, né? Inclusive o Brasil, né, a nível de país mais populoso do mundo, já é o 8º a nível de suicídio. Então é o 8º país mais populoso do mundo que tem um índice muito alto de suicídio. Como que está aqui? Você tem informações de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem informações aí não oficiais que a nossa capital e o nosso estado estão aí entre as que tem o maior índice de suicídio. Isso é verdade? Você tem informações mais concretas sobre essa questão? Isso. Aqui no Mato Grosso do Sul não há uma notificação consolidada sobre o índice de suicídio. Porém, há sobre a população indígena. Então, a população indígena do Mato Grosso do Sul, né, tem um índice de suicídio alto, que é o mais alto do país, né, do Brasil. Então, em decorrência dessa população, o nosso estado, né, se torna conhecido também como o maior índice de suicídio. Ô, doutora, do Brasil. O que, na sua avaliação, você como uma estudiosa, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Via de regra. Bom, o suicídio, ele é um ato, né? Ele é um ato isolado do sujeito, onde ele quer dar um fim no sofrimento. No sofrimento. Então, essa é a principal causa, né? Ela acha assim, eu vou me matar e acabo com os problemas. Exato. Esse é o pensamento da pessoa. Mas há muitos casos que a pessoa não quer se matar. Ela não quer acabar com esse corpo. O que ela quer realmente é acabar com o sofrimento. Né? Então, mas acaba dando um fim, né, nesse todo, nesse corpo, nesse sofrimento e no corpo. Mas há outras formas também de acabar com o sofrimento. Né? Formas mais ditas saudáveis. Na verdade, essa forma aí, para quem está assistindo e acha que vai resolver, é uma forma furada, é uma fórmula furada, né, que na verdade vai ter um sofrimento, nós que somos cristãos, acreditamos nisso, muito maior e eterno. Não é isso, Jacques? É verdade. E as pessoas acham que vão estar resolvendo, e são pessoas egoístas também que não pensam aí no sofrimento do pai, da mãe, do esposo, do filho, né, das pessoas que amam. Então é um sofrimento muito grande, na verdade, que vai ser, na verdade, potencializado, né, depois do ato. Quais são as causas mais comuns? É pela questão mental, pela questão espiritual, ou pela questão, sei lá, de falta de algum nutriente, questão médica, farmacológica, está faltando um nutriente no organismo da pessoa que leva a pessoa a ficar deprimida. Quais são os maiores índices dentro desses 3 prismas? Tá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, o que leva uma pessoa assim, o maior índice é o transtorno mental ainda. E dentro desses transtornos mentais, né, os campeões são a depressão, a esquizofrenia e o transtorno bipolar.
que a pessoa transita entre a normalidade, né, e a psicose, ou dito loucura. Então são esses três transtornos ainda. Ela tem os polos, né, de euforia, né, de tristeza, e nesse momento de tristeza que a maioria das vezes ela comete um suicídio, não é isso? E até pode ser também no momento de euforia, porque como é um transtorno, então esse momento de euforia, ele é experienciado, ele é vivenciado realmente de uma forma muitas vezes ilusória. Como a pessoa pode acreditar que ela tem um poder suficiente para voar. Então ela não vai de modo algum pular daquele prédio para morrer. Na euforia ela também pode... Pode. E porque... Você vê, eu achava que era só quando ela estava triste, né? Mas no momento comum. De euforia, às vezes, até mais, né? Porque nós pensamos que... nós até utilizamos esse termo, eufórico, estou feliz. Então, o que fica para nós é que euforia... Uma sensação de superpoderes, né? Euforia é uma coisa boa, mas uma euforia dentro de um transtorno realmente não é assim, uma normalidade, né? Porque você está dentro saudável. Não é saudável. Então tem que ser tratado. Na verdade, todos os extremos eles não são bons, né? Isso, tanto a euforia, muita euforia. Então você que está acompanhando, se vê alguma pessoa na sua casa, olha eu dando dica aqui, né? Mas se eu estiver errado, você me corrige. É muito alegre, né, ao extremo, ou muito triste, fica lá no cantinho, oprimida, deprimida, tem que ter uma atenção especial, né, doutor? Exato, tem que ter uma atenção especial, muito bom, deputado. Mas não significa que ela esteja com o transtorno. Mas se você observa... O diálogo, né? Isso, se você observa que tem uma pessoa que está se comportando de uma forma diferente, então vamos partir para o diálogo. Perguntar, se interessar por aquela pessoa, ter vontade de saber o que ela está passando, como ela está. Inclusive, doutor Jackson, nessa série que o senhor cita, né, novamente falando dela, porque ela está bastante comentada, que é as 13 razões, a personagem principal, o que ela falava é que não tinha ninguém para ela se apoiar, né, para ela perguntar, conversar as coisas da vida, para ela conversar, mas tudo bem. Essa série a gente pode perceber que é a maneira como ela enxergava as pessoas, o lugar que ela se colocava no mundo, porque ela tinha quem fazer, né, para quem perguntar, para quem pedir ajuda, mas ela também fez a escolha dela, uma escolha, isso muito particular, de não dividir os sentimentos dela. Doutora, uma pergunta, doutor Jacques? Eu queria perguntar o seguinte, a gente conversando isso, às vezes várias pessoas que estão nos assistindo podem até estar sofrendo esse mal nesse momento, essa vontade de querer se suicidar, de querer tirar a própria vida. O que essa pessoa que está nessa iminência, nesse sentimento ruim de se mata e não se mata, o que ela deve fazer? Qual seria o primeiro ponto que ela deveria... Qual seria a primeira às vezes alguém que está assistindo a gente agora. Alguém que está assistindo, às vezes alguém que está assistindo conhece alguém que está nessa situação, o que ela deveria fazer? Se alguém que está assistindo está passando por isso agora, com esse sentimento, né, essa ideação suicida que se diz, que é esse pensamento, essa pessoa deve imediatamente procurar uma ajuda. Porque esse pensamento ele pode aumentar e bloquear as suas formas de olhar, de projetar o futuro, de fazer os seus propósitos, de fazer o seu planejamento estratégico pessoal. Então, essa ajuda, ela pode vir através do telefone, do 141. Esse telefone 141 é do Centro de Valorização da Vida, o qual eles vão te atender nesse momento e fazer um aconselhamento psicológico. Não é um tratamento, mas o primeiro, um contato urgente. Né? Primeiro contato. Né? Exato. Então, nesse momento, assim, assistindo esse vídeo, pode pegar o telefone e fazer isso. A CVV. 141. Isso. E então ela pode também, depois, em seguida, procurar uma pessoa de muita confiança dela, para ela dividir os sentimentos dela. Uma pessoa de muita confiança em um local adequado. Esse local pode ser na sala, pode ser até num parque, mas um ambiente onde ela possa se expressar, onde ela sabe que ela não vai ser atrapalhada, isso, né, atrapalhada, e ninguém vai julgá-la moralmente. E, por fim, o que é também mais adequado é que procure um especialista da área. Que você procure um psicólogo ou uma psicóloga. Na rede pública. Isso. Encontra onde que eles vão procurar na rede pública, por exemplo?
Na rede pública eles podem procurar no CAPS. CAPS. Isso, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então lá no CAPS tem uma equipe multiprofissional para o atendimento. Uma equipe com psicólogo, uma equipe com médico, uma equipe toda preparada, né, para te ouvir e imediatamente fazer o tratamento. Fazer o diagnóstico, necessário. né? Às vezes, como eu disse, questão farmacológica, Sim. às vezes, né, um medicamento vai resolver, ou então é uma questão emocional, né? Então Exato. lá esses profissionais vão saber Isso. encaminhar. Muita coisa é falada sobre esse tema. Uhum. Quais são os principais mitos, né, e verdades que chega aí ao seu consultório, que você consegue acompanhar melhor? Ah, que ótima pergunta, deputada. É muito pertinente nós falarmos sobre isso, porque o maior mito que se falam é que quem ameaça se suicidar não se suicida, né? Que não realmente quer mesmo, se não ia lá e se suicidava. Não, isso é mito, isso é um abuso que está fazendo, isso é mais um tipo de violência, uma violência, né, falada. Porque quem quer se suicidar não quer matar a sua vida, ela quer matar o sofrimento. Então por isso que há muitas tentativas que a pessoa não consegue, porque ela não consegue efetivar o suicídio em si. Porque ela está ainda tentando separar o que é sofrimento, né, do que é a morte. Mas, em muitos casos, ela consegue fazer isso. Então, quem tenta se suicidar uma vez, quem tentou e não conseguiu, pode tentar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 20ª. Até conseguir, né? Tem que ficar alerta, porque isso é um enorme mito, né? Outra coisa é também falar que depressão é frescura, e pode ser entendida também como falta de trabalho ou uma doença até de gente rica. Não é. Uma depressão muito profunda, que é um transtorno mental que faz com que a pessoa perca todo o prazer da vida, de conversar, de assistir uma televisão, de tomar banho, de se alimentar, de sair para trabalhar. Então, esse é um mito enorme, porque um transtorno depressivo muito profundo faz com que a pessoa também pense em acabar com esse sofrimento, né? Então, incentiva a pessoa no suicídio. Então, quando as pessoas falam que é frescura, e elas acabam com toda uma ciência, todo um magma de significações, né? Todas umas pesquisas de várias instituições governamentais, acadêmicas, não governamentais, né? Pessoas que estão estudiosas que dizem o contrário, estudando né? sobre isso. Exato. Então, o que a pessoa pensa sobre a depressão, que é uma frescura, que é falta de trabalhar, pode não ser verdade. Então, abra a sua cabeça para outras possibilidades de resposta também, né? E esse mal ataca as crianças e adolescentes também, né? Ah, Também, bem né? lembrado, Alta, né? doutor, bem lembrado, que isso não é só em adulto, isso é em todas as idades e todas as culturas. Você falou de todas as idades. Como que eu posso abordar isso com os meus filhos, por exemplo? As pessoas, os amigos de casa. Abordar de uma forma preventiva é sempre incentivar os seus filhos a dividir os sentimentos que eles estão passando naquele momento, as dúvidas deles, e se colocar, né, à disposição para ouvi-los, sem nenhum tipo de violência, sem brincadeirinhas desagradáveis, sem fazer piadas, né, sem bater, né, sem fazer esse tipo de punição que a criança vai se fechando, vai ficando com medo. Não vou dividir isso com meus pais. E vai crescendo. E levar a dessa forma. sério, né, o que eles falam, né? E levar a sério levar o a que eles sério esse falam. negócio, falou, brinca, aí a criança se fecha, não vou falar nada com meu pai, com a minha mãe, e aí vai procurar o apoio lá fora, e às vezes alguém que até incentiva que a pessoa possa, que a criança possa chegar ao extremo, né? E a criança também, a mente dela, a imaginação é permeada de fantasias. Né? Então, quando o adulto não explica alguma coisa para ela, aquela lacuna, ela preenche com o que ela acha que é correto, com o que ela vê da televisão, com o que ela ouve dos amiguinhos na escola. Então, entre o que os pais falam e o que ela pensa, tem assim um espaço, né, que é esse espaço que é preenchido de imaginações, fantasias, pode haver até no adulto, né? Força da internet, né? Nossa, bem lembrado. Internet, bem lembrado, a influência da internet programas de televisão. é muito grande. Inclusive, esse é também um dos mitos. Né? Falar, não, eu consigo, eu acho que a internet não dá nada, não. Né? Quem quer se matar, a internet não influencia, porque o pensamento já está dentro dela. Negativo. Influência externa, né? Isso, essa influência externa, ela é bem grande.
E tem que se haver também com isso, tem que se haver com isso nesse sentido, assim, os pais têm que conversar com os filhos também sobre o bom uso da internet. Não é proibido que a criança, que o pré-adolescente... Vai monitorar também, né? Tá isso, sabendo, né? É. Tem gente que fala assim, não vou invadir a privacidade. É melhor você invadir a privacidade, sim. Os seus filhos, você tem que saber com quem que ele está falando. Nós estamos falando agora de um tema que pode ser, pode ser até o próximo tema, né? Pois que é, nós vamos abordar a internet. questão da pedofilia. Né? Ótimo. Com quem que seu filho está falando nas redes sociais, na internet. Você tem que monitorar, sim. Você tem que invadir, sim. Porque quem sabe o que é bom para o seu filho é você. Não é o vizinho, não é o amigo da escola, não é isso? Exatamente. Inclusive um pedófilo, ele tem um discurso muito sedutor, né, que vai envolvendo a criança, que dá amparo para ela, que escuta. Né? Então, a pessoa que tem algum tipo de sofrimento, seja criança, adolescente, adulto, ela se sente desamparada, desesperançada. Então, quando ela encontra sendo no meio virtual, atenção, né? No meio virtual ou nessa realidade, alguém que possa dar atenção, né? Ela se apega a isso. Doutora, já estamos indo para o final, né, da nossa transmissão. Tem mais duas questões aqui que eu quero abordar. Baleia azul. Ficou famoso, pois né? Essa brincadeira entre as de mau gosto. O que a senhora tem a dizer sobre esse jogo, sobre essa brincadeira de mau gosto? E os cuidados dos pais? Bom, veja só, esse jogo, né, esse dito jogo Baleia Azul, então ele faz um jogo realmente psicológico com a pessoa que está em sofrimento. Veja que a baleia é um animal grande que engole todo o ser humano, né? E o azul em inglês, que é blue, que o nome desse jogo então é blue whale, né? Então blue também pode ser usado para tristeza. Obrigado, para conceituar a tristeza. Né? Então, veja só que uma pessoa que já está em sofrimento, ela busca esse tipo de jogos. Por isso que o que eu falo é que é muito importante, não é o jogo em si, mas é a prevenção que os pais, os amigos, os profissionais de saúde, todo o ser humano pode fazer através do diálogo. Porque, assim, falando, a pessoa que já está em algum tipo de sofrimento, ela vai buscar, né, um grupo onde ela se sinta amparada. E isso que aconteceu no Baleia Azul. Né? Primeiramente, ele acolhe essa pessoa e depois, quando ele capta a atenção da pessoa, que ele começa a fazer as ameaças. Isso tudo, resumindo, é quando o pai e a mãe, o responsável, não dá atenção, não sabe do dia a dia da criança, do adolescente, aí ele vai buscar essa atenção em outros lugares, né? Uhum. E aí, como o pedófilo faz, chama atenção, como uma pessoa dessa faz, Isso. chama atenção, conquista a confiança e depois o fim é trágico, né? Então, infelizmente é isso que tem acontecido. São filhos órfãos de pais vivos. Vou repetir, filhos órfãos de pais vivos. Então, eu espero que nós estejamos muito atentos para que os nossos filhos não sejam filhos órfãos de pais vivos. Nosso tempo está esgotando, nós temos uma programação para cumprir. Eu quero agradecer, doutora, que a gente possa estar em outra oportunidade aqui juntos, né, para falar de outros temas também. Eu quero agradecer ao doutor Jacques, deixar a consideração final, Jacques, e agradecimento aos amigos aí das redes sociais. Bom, amigos, quero agradecer aqui mais uma vez ao nosso querido deputado Herculano Borges por ter aberto esse espaço aqui para a gente. Doutora Giovana por comparecer aqui, dispor o seu tempo aqui para estar falando sobre um tema tão atual e tão, assim, preocupante. Tanto nas redes sociais, com a gente que transita aí no meio das igrejas, no meio dos jovens aí, a gente tem visto isso acontecendo muito e perto da gente também. Então, fica aí o alerta e a nossa preocupação. Agradecer a Giovana, o deputado, e um abraço a todos vocês que nos acompanharam aí pelas redes sociais. Legal, doutora Giovana, suas considerações finais e já o agradecimento. Sim. Bom, pessoal, então a mensagem final que eu deixo é que o respeito e o diálogo, ele previne qualquer tipo de violência. Tá? Então, que você possa escutar o que o outro tem a dizer. Se você não puder, não tem problema, apenas encaminhe ele, né, para um profissional da saúde que vai saber como tratar dessa pessoa. Então, eu agradeço mais uma vez, né, esse encontro muito importante, né, para que todos possam, gostaria que todos pudessem fazer os seus comentários, né, embaixo desse vídeo, que nós vamos responder muito cuidadosamente, individualmente, a resposta de cada um. Como que está lá no Facebook, doutora?
Giovana com um N. Com I, um N só, N bem só. comum, Giovana Guzzo, que é G-U-Z de zebra, 2 vezes O. Então, Giovana Guzzo. Legal. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, Obrigada. doutor. Obrigado, Jackson. Obrigado a você que nos acompanhou. Você multiplique esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. A gente sabe que a informação ela é valiosa. Muitas vidas estão sendo ceifadas por conta da falta de informação, falta de preocupação, né? Você ser solidário com os outros. Tem muitas pessoas que hoje em dia só olham o seu umbigo, deixa o próximo passar por uma situação difícil, às vezes está vendo o próximo passar uma luta, passar uma dificuldade e está fingindo que não está vendo. Vamos nos importar com as pessoas, porque cada vida é importante, cada vida é uma riqueza que Deus mandou, que Deus enviou para a terra, então a gente tem que cuidar muito bem disso. A Bíblia diz no livro de João 10:10, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É isso que a gente quer, que você tenha vida e vida em abundância, assim como o nosso mestre Jesus Cristo nos ensinou, ok? Deus abençoe. Instagram Herculano Borges com H, redes sociais, Facebook Deputado Herculano Borges e Herculano Borges, ok? Beijo no coração e até a próxima transmissão aqui pelo Facebook.